Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato seja tudo bem. Eu sou o José Martins Neto e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula que é sobre o conceito de república. A gente já trouxe várias aulas sobre o conceito de democracia, socialismo, liberalismo, capitalismo. Estão todas aqui no canal, eu te convido para assistir. Mas hoje é uma aula igualmente importante que a gente vai trazer o conceito de república. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa saber é um pouco sobre os povos da antiguidade. Você tinha vários povos ali que habitavam a Europa e a África como um todo. Você tinha os egípcios, você tinha os fenícios. Enfim, a história não é uma coisa que acontece isolada em um lugar só. Ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Então, assim, você tinha diversos povos e esses povos eles tinham uma estrutura de organização bastante peculiar, que a maioria deles, a maioria absoluta deles, era regido por uma pessoa que ou se colocava em um direito divino de governar, como escolhido de Deus, ou governava como sendo o próprio Deus em si. Quando que isso vai mudar? Pela primeira vez, que é onde surge o conceito de república. E a primeira vez que a gente tem uma transformação e uma mudança nesse conceito é em Atenas. Quando eu trouxe aqui, a partir do século V a.C., com as reformas de Clístenes, ele depõe o Basileu, que era considerado o soberano da época, e ele depõe fazendo uma reforma na qual ele diz que não existe um direito divino em governar. Todos os homens são iguais, portanto, todos os homens têm direito de participar da administração da coisa pública. Essa foi a primeira noção de república. Era uma república bastante excludente, era uma democracia excludente, principalmente no que se refere enfim, aos servos, né? Era uma democracia mais aristocrática, que de certa forma invisibilizava o papel da mulher, que atuava como uma figura de resistência frente a isso, que tinha sim uma ativa participação política, mas essa foi a primeira noção de república. E é importante a gente saber disso. Aqui, ó, só para a gente contemplar, deixa eu ver se eu falei tudo. Sim, falei tudo. Indo um pouquinho mais adiante, agora a gente já tem a República Romana, que foi, assim, igualmente com Atenas, a primeira criação mesmo do que a gente se conhece como uma república. Veja bem, a palavra república, res publica, ela veio justamente do latim, que era a língua falada pelos romanos. Então, a partir do momento que eles depõem o rei, né, que é o Tarquínio, que ele ficou conhecido como soberbo, veja bem, e isso já é importante para que você entenda que a república ela pode ser sim, não necessariamente ela é uma coisa democrática, mas ela pode ser sim uma coisa autoritária. Presta atenção que isso é importante. Os aristocratas, ou seja, os mais afortunados da época, eles se unem e essa união é fundamental na derrubada do rei. E por que eles se uniram na derrubada do rei? Primeiro, porque eles queriam ter um papel maior na administração da res pública, da coisa pública. Isso é o ponto-chave da república. No entanto, eles queriam uma administração pública apenas para eles. Eles não queriam que a figura do governante fosse ligada diretamente à plebe, que eram os mais pobres. Então, assim, era uma coisa pública, mas era uma coisa pública acessível só para a aristocracia mesmo. Só a aristocracia tinha um poder maior de administração. E foi aqui, primeiramente, que se deu a base do conceito que a gente chama aí de república. Indo mais adiante, a gente chega, logicamente, na França da Revolução Francesa e do Iluminismo. Porque a partir desse contexto que a gente começa a emergir de uma ideia do que vai se concretizar como uma república democrática. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a revolução, e o próprio conceito de revolução ele incumbe algumas coisas. Ele incumbe não só uma mudança, mas ele incumbe um processo de transformação no qual existe uma luta para que você para que você crie um espaço de transformação, um espaço de diálogo onde todo mundo pode participar. Esse é o conceito de revolução.
você tem uma luta, mas você tem a ampliação das liberdades depois da Revolução. Não é como na ditadura militar, que os militares gostam de dizer que foi uma revolução, mas que você, depois desse período, você não teve inovações no que se refere ao Estado. Então, isso, e muito pelo contrário, no Brasil você teve o cerceamento das liberdades, isso a gente chama de golpe de Estado, só para deixar isso bem claro. Na França, voltando ao que a gente estava falando, você teve um princípio de uma revolução, você teve uma organização voltada para fazer uma transformação, pensando no que era o bem comum. Tanto que era proibido até você falar o eu, né? Você fazer uso da primeira pessoa do singular. A administração era pública. Então, assim, essa foi a primeira vez que você teve o embasamento moderno, esse resgate desse princípio antigo de república. Bom, falei desse período. Então, indo adiante com os pensamentos iluministas, foi a primeira vez que você teve o fundamento de uma república democrática. Quais são os pilares de uma república democrática? Primeiro, o Estado de Direito. É a base para que todo mundo tenha direitos e deveres, né? Para que você tenha uma regulação da administração pública, porque não é de qualquer um, não tenha coisas tipo nepotismo, essas coisas assim, e para que você tenha a administração dos gastos públicos, para que a coisa pública seja feita de maneira impessoal, porque um servidor público não pode favorecer as pessoas que ele prefere, nem a família dele, nem os mais ricos, tem que agir com impessoalidade, enfim, na administração e nos gastos públicos. O segundo princípio é a soberania popular. Numa república democrática, você tem a eletividade. Poder pertence ao povo e ao povo deve voltar. Diferente da monarquia, por exemplo, a concentração do poder não é hereditária em torno da figura do rei, né? Não é exclusiva da figura do rei e não passa de pai para filho como numa monarquia. Você tem, na república, uma distribuição maior de poder, que faz com que na república se tenha uma alternância de poder bastante grande. E também no que se refere à divisão dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Tudo com a fim de favorecer que a república tenha uma administração mais pujante. Por fim, eu trouxe aqui o conceito de república, que república é um sistema de governo em que o chefe de Estado é eleito pelo povo e o poder não é hereditário. Na república, a soberania é exercida pelo povo e seus representantes eleitos, como a lei suprema, sendo uma constituição escrita que limita o poder do governo. As repúblicas podem adotar diferentes formas de governo, como presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo, que é o que eu vou explicar agora. Vamos lá! A partir do momento que a gente entende que a república é esse conceito de administração da coisa pública, você tem propriamente o conceito e os tipos de república. Você tem a república presidencialista, em que o poder é concentrado na figura do presidente, e esse presidente ele é o chefe do poder executivo, né? Você tem o regime parlamentarista, que a gente vota para eleger um parlamento, e a partir disso o parlamento ele escolhe um mandatário maior, que é o primeiro-ministro, ou você tem aí o semipresidencialismo, que você tem a figura do povo escolhendo o presidente, mas ao mesmo tempo você tem o parlamento exercendo o direito também de escolha do primeiro-ministro. E o ponto-chave da nossa aula, que você pode ter repúblicas democráticas ou não democráticas. Por que eu trouxe aqui o exemplo do Brasil? Justamente para que a gente consiga fazer uma conclusão mais assertiva da nossa aula. Veja bem, o Brasil ele pode ser considerado uma república porque ele tem tudo que uma república precisa ter. Eleições periódicas, divisão dos poderes, Estado de Direito, liberdade da administração pública e dos recursos do Estado. Diferente de uma república autoritária. E aqui eu trouxe alguns políticos para que vocês entendam que esse conceito de república autoritária pode ser uma coisa tanto da direita quanto da esquerda política. Por exemplo, Vargas era um estadista. Você tinha a coisa pública ali, mas ele era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Ou seja,
a coisa pública ela estava muito mais na mão da elite brasileira como um todo. E a mesma coisa, apesar de você ter um Estado forte e pujante. A mesma coisa acontece com Pinochet e com Francisco Franco. Eles eram ditadores de direita que limitaram o poder das pessoas sobre a coisa pública, porque eles tratavam a coisa pública de uma maneira autoritária. Né? Esse é o ponto. Então, fica de lição para que a gente consiga pensar na atuação do nosso serviço público, para que a gente consiga exercer a nossa impessoalidade, para que a gente consiga exercer plenamente o nosso direito de votar e escolher os nossos representantes, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir construir uma república de fato mais democrática e mais participativa. Por isso, eu agradeço você por ter visto essa aula. Tem mais aulas aqui no canal. Enfim, agradeço sua paciência por ter me ouvido até aqui e até uma próxima oportunidade.